Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande noite para você ligadinho aqui no Varanda. Hoje, o Varanda Cast especial no convidado e também no dia. Hoje, excepcionalmente, nesta sexta-feira, o Varanda Cast sendo apresentado. E olha que o convidado hoje é de peso, hein? Vou falar a ficha do homem aqui, que eu vou falar uma coisa para você, hein? Olha o currículo do nosso convidado, atenção. Presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal. Doutor em Direito. Procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais. Hoje no Varanda Cast, doutor Ivan Ludovici. Grande abraço para você, prazer enorme ter você aqui. Tudo bem contigo, doutor Ivan? Como é que tá, Marcão? Como é que tá, varandeiros? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, fico muito feliz com o convite pra gente falar dos nossos Santos. Vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube e falar um pouquinho sobre essa trajetória espetacular, hein? Agora, STJD, é isso? Agora eu tô como procurador de Justiça Desportiva no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais. Tomei posse faz um mês e tô gostando muito da experiência de atuar na Justiça Desportiva, tem sido bem interessante. Que legal, hein? O torcedor do Santos se lembra do TJD, do STJD, vem à memória Luiz Sveiter também, né? 2005. Vem à memória Luiz Sveiter, 2005, aquela virada de mesa toda. A questão do Edilson Pereira de Carvalho, né? Nossa, o árbitro. Mãe do céu. Aquilo foi bem traumatizante, até porque o Santos estava na liderança até ter a mudança de resultado, enfim. Teve aquele jogo com o Corinthians que a gente ganhou, refizeram e a gente perdeu. Giovani daquele chutão na bola. Pô, enfim, foi traumático. Eu me lembro daquele jogo, eu tava vendo aquele jogo pela Sport TV, eu lembro que o Milton Leite sofreu na Vila Belmiro, né? Porque acho que ele gritou, o Milton Leite, narrador, naquele momento da Sport TV, hoje não tá mais, mas eu acho que teve ali o torcedor entendeu que o grito do Milton Leite estava mais favorável ao Corinthians do que ao Santos e tal. Teve um problema como esse, você lembra disso? Olha, eu estava vendo o jogo pelo Sport TV também, não estava na Vila. Eu estava no primeiro jogo na Vila, que o Giovani fez um golaço, lembra? Deu um chute, bola no ângulo. E no segundo jogo eu não estava, eu vi pelo Sport TV. E vou falar da narração do Milton Leite, mas eu realmente estava empolgado, digamos assim. Mas é um baita narrador, né? Baita narrador. O Milton. É que torcedor tem essa mesmo, de o gol foi gritado. Eu me lembro muito do Galvão, né? O Galvão tinha essa questão que ele narrava com maior euforia para o Flamengo e tal. Mas no final acho que não. Depende muito da emoção do gol, né? Tem gol que exige uma narração mais prolongada, tem gol que exige uma narração mais curta, enfim. Isso depende muito. Agora, doutor Ivan, primeiro, estamos combinando hoje, hein? Verdade, estamos de azul turquesa. Homenagem ao Neymar. Viemos de uniforme do Varanda Cast. Obrigado pela tua presença. Viagem tranquila. Aqui você está desde quando? Você mora em Minas, né? Eu moro no aeroporto. É onde eu moro. Eu vou para lá e para cá. Rodo o Brasil todo. Já viu aquele filme do Tom Hanks, O Terminal? Sou eu ali. Fico no aeroporto. Então, eu tenho minha residência em Belo Horizonte. Eu também tenho em Santos, tenho em São Paulo e do aeroporto, mas ficou rodando bastante. Legal. E o doutor Ivan, e o clima tá pesado, o clima tá frio hoje, hein? Aqui, tá frio. São Paulo tá bem frio, acordou bem Londrina aqui o clima, né? Mas aquele negócio, São Paulo é assim, né? Acorda frio, aí você bota o casaco, aí sai meio-dia, tava um calor, já voltou. Tira o casaco, põe casaco, tira casaco. Faz o Karate Kid aqui. Doutor Ivan Ludovici, santista apaixonado. Para quem não sabe, doutor Ivan Ludovici foi candidato a vice do Ricardo Agostinho, né? Nas últimas eleições, Ricardo Agostinho, que foi terceiro colocado? Quarto colocado. Primeiro Marcelo Teixeira, segundo Maurício Maruca, terceiro Rodrigo Marino, quarto Ricardo Agostinho, quinto Vladimir Matos, isso. Né? Tem visto o Ricardo Agostinho? Olha, não vi desde do dia da apuração da eleição, mas converso com ele pelo Zap. Inclusive falei ontem com ele, quero ver se eu convido de encontrá-lo. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito dele. Aliás, um grande abraço aí, viu, Ricardo? Ricardo é um cara gente boníssima, né? Um abraço para o Ricardo Agostinho, que esteve aqui faz mais ou menos uns 20 dias. O Ricardo Agostinho teve em um dos episódios do Varanda Cast. Um abraço aí para o Ricardo Agostinho. Agora, doutor Ivan, como tem sido acompanhar o Santos Futebol Clube? Eu sempre vejo você bem atuante ali no Twitter, comentando alguns pontos importantes. Você está participativo, né? Pelo menos acompanhando o Santos Futebol Clube. Tá difícil o momento do Santos. Estamos gravando o programa na quarta-feira. O programa vai ser apresentado na sexta, portanto,
Ontem o Santos jogou, né? Para quem está acompanhando hoje, espero que a gente esteja fazendo um programa hoje com uma vitória do Santos Futebol Clube contra o Fortaleza. Como você tem visto esse momento atual do Santos Futebol Clube, que está preocupante em termos esportivos, pelo menos, né? Tenho visto com muita raiva. Sabe, eu sou uma pessoa muito calma e o Santos Futebol Clube tem sido uma das poucas coisas que me tira do sério. Gostei do último jogo contra o Botafogo, vi uma evolução. A questão do Souza ter mais oportunidade, o Escobar na direita, ainda faria algumas mudanças. Não sei porque o Santos só joga no 4-4-3, no 4-3-3, parece que está no estatuto do Santos, não mudam isso. Acho que desde o Oswaldo Oliveira ou do Henderson, que o Santos só joga no 4-4-3. O Carille mudou um pouco com 3 zagueiros, mas não há variação tática. Um time que está com dificuldade, eu deixaria o meu campo mais reforçado, jogaria com o Bom Tempo, junto com o Rincon e com o Zé Rafael, enfim. Acho que falta um pouquinho de profundidade também. Mas vi uma evolução. Dava pra gente ter ganhado o Botafogo, não ganhamos. Espero que a gente ganhe do Fortaleza pra gente sair da zona, né? Um confronto direto, o Fortaleza não tá bem. E, aliás, é justamente o que me preocupa, porque o Santos, historicamente, gosta de resgatar adversários em má situação. O Santos está num momento... Você acredita que o Santos tem chance de cair, doutor? Tem, total chance. Total chance. Mesmo com esse elenco milionário... Mas o Grêmio caiu com o Douglas Costa, com o Rafinha, com um monte de gente, caiu. Então, não há... O Fluminense quase caiu, tinha Fred, tinha o Conca, aí começou, o Cuca chegou lá e começou a ganhar tudo de repente, e fizeram uma recuperação sensacional, não lembro exato qual foi o ano, mas pode cair sim, não tem... O Brasileirão, ele tem essa peculiaridade de ele ter 4 rebaixados, é o único campeonato brasileiro do mundo que faz isso. Você já entra com 20% de chance de queda, né? Você tem 20% de chance de queda. Então, assim, é um campeonato muito difícil de competir. E alguns concorrentes deram uma disparada já, que seria o Ceará, o Mirassol, estão fazendo a gordura deles. Então, fora o Sport, que está muito para baixo, então, assim, chance total. Eu não gosto desse discurso que o ex-presidente Rueda tinha, e o atual presidente Marcelo tem, não, vamos ter calma. Não vamos ter calma nada. Não tem que ter calma nenhuma. Tem que ter noção de urgência. Então, eu estou preocupado, sim, e espero que nós ganhemos contra o Fortaleza e que durante essa parada o time possa mudar a postura. Doutor Ivan, ontem a janela se encerrou, né? Tivemos o encerramento dessa janela pontual, que é a janela que foi aberta ali como exceção para os clubes que vão jogar o Mundial de Clubes, que começa no final de semana, e claro que ficou ampliada para todos os clubes do futebol brasileiro. O Santos optou por não contratar nenhum jogador e perdeu o Soteldo. Como que você viu essa estratégia do Alexandre Matos? Daqui a pouco quero saber a sua opinião também sobre o novo gerente de futebol do Santos. Você entende que o Santos acertou, primeiro, em vender o Soteldo pelos valores que foram negociados? O Santos vai receber cerca de 24 milhões de reais aproximadamente, né? Teve um abatimento ali de uma dívida que o Santos tinha com o jogador de 2 milhões e 800. Basicamente vai receber 21 milhões, mais esse abatimento de 3 milhões, total de 24 milhões. Como que você viu essa estratégia do Santos? Certeira para esse momento? É melhor ter calma, esperar a próxima janela, ou o Santos deveria ter ido ao mercado? Bom, quanto à venda, acho que foi uma boa venda. Não que eu acho que o Soteldo não vá desempenhar lá no Fluminense. Acho que o atleta, de repente, ele chega lá com o Renato, muda o ambiente, e pode ser que ele desempenhe lá. Mas no Santos, ele já acho que não tinha mais ambiente, já não estava desempenhando. Os números mostram isso. Dizem, né, que é um atleta que não se cuida na parte extracampo. Eu não sei se procede, mas... Você viu a declaração do Caixinha? Caixinha deu uma declaração, vou ler na íntegra a declaração do Pedro Caixinha num podcast que ele participou. O Caixinha participou do Chala Podcast e disse o seguinte sobre o Soteldo. É um jogador com qualidade, mas sem vontade. É um atleta que escolhe o jogo, não se destaca taticamente e não gosta de finalizar ao gol. Caixinha afirmou que o Soteldo não é o tipo do jogador que gostaria de ter no elenco, por ser complicado de lidar. Apesar disso, desejou boa sorte ao Soteldo, disse aí o Pedro Caixinha. Você concorda com as palavras do ex-treinador do Santos? Olha, o Caixinha, com certeza, conhece o Soteldo mais perto do que eu. O que eu posso dizer é que eu fui atleta também já, e uma coisa é você ser atleta com 15, 18, 20 anos. Quando você se aproxima de uma certa idade, já próximo dos 30, a sua recuperação muscular muda. Então é necessário você ter uma boa noite de sono, uma alimentação,
Não estou falando que o Soteldo fazia isso, mas vou dar um exemplo meu. Uma coisa é eu sair, cachaçar e jogar bola com 21 anos, 22. Se eu fizer isso, hoje eu estou com 41. Se eu fizer isso, quando eu for jogar, provavelmente vou me lesionar, porque o álcool ele influencia diretamente na recuperação muscular. Isso é cientificamente comprovado. Então, se o atleta realmente não tem um extracampo ao qual ele se dedique à sua profissão, uma boa noite de sono, enfim, pelos valores apresentados, eu acho que o Santos fez uma boa negociação, afinal de contas ele tem 28 anos, e acho que vai seguir o caminho dele no Fluminense, o Santos saiu o caminho sem ele. Tá aí, que vá embora o Soteldo, aliás, já foi, né? Adiós, Soteldo, eu costumo chamar ele de Soteldo, viu? Meu caro Ivan Ludovici, que não vai fazer falta nenhuma, 2 assistências na temporada, nenhum gol marcado, Jefferson Soteldo. Agora, quero saber a sua opinião sobre aliás, te perguntei sobre a janela, você concordou com a postura do Santos? Esqueci de responder essa parte. Olha, entendo que o Santos precisa de mais profundidade, no sentido, o Santos não tem pontas, teria o Soteldo, né? O Guilherme, apesar de ser um ponta, é um atleta que não dá profundidade. Por exemplo, eu daria uma chance no elenco pro filho do Robinho, pro Robinho Júnior. Robson Júnior, ele tem desempenhado na base e ele tem essa característica de dar profundidade. Acho que o clube está precisando disso. Então, eu traria um atleta nessas características. Lógico, se a gente pensar num time que está para cair, está numa zona de rebaixamento, você tem atleta para trazer em tudo que é posição. Senão o time não estaria naquela situação. Então, a gente precisa de um lateral direito, a gente precisa de um zagueiro. O Basso, por exemplo, por mais que tenha ido bem contra o Botafogo, não, na minha opinião, não é um atleta do nível do Santos Futebol Clube. Né? Ele é muito bom para dar entrevista. Santos TV tá brilhando. Ele fala muito bem e tal. É um coach, né? Mas eu quando o Santos formou o elenco, eu imaginei o Basso como um quinto zagueiro. Tudo bem, aí tá tranquilo, um cara para compor o elenco ali. Mas, enfim, ele tem tido preferência em relação ao Luizão, por exemplo, que é um atleta jovem. Não estou falando que é craque, não, mas, por exemplo, podia ter essa oportunidade. Então, lógico, um time na situação do Santos, tem gente pra caramba pra trazer. Então, eu não concordo com essa postura. Imagino que seja uma adesão de caixa do Santos. O que me impressiona, se for esse mesmo, é que resolveu pensar no caixa só agora, né? Porque para trazer o Tassiano não tinha problema de caixa. Entendeu? Para trazer o Léo Godoy não tinha problema de caixa. Aí, de repente, surgiu o problema de caixa. Então, quer dizer, se existe problema de caixa, é porque o caixa foi mal utilizado quando deveria, e agora não tem para ser utilizado como deveria. Então, não concordo com a decisão, porque o Santos claramente precisa de reforços nessas posições. Doutor Ivan Ludovici, Alexandre Matos, gosta do nome do Alexandre Matos? Sempre foi um gerente de futebol, né? Um homem do futebol, executivo de futebol, que gostou de muitas contratações, né? Contratação de baciada, como se fala. E o Alexandre Matos é um cara bastante arrojado e com muita habilidade em termos de negociação, em termos de mercado. Como que você vê o nome do Alexandre Matos para esse momento específico do Santos Futebol Clube? É um bom nome? Olha, o Alexandre Matos é um cara que ele desperta diversidade de sentimentos em relação aos atletas. Muita gente acha que ele é um cara gastão. Outras pessoas acham que ele não é gastão. Agora, eu discordo dessa opinião de que ele é gastão, porque quem assina o cheque é o presidente. Então, por exemplo, você é meu diretor, Marcão, vou botar o Marcão, eu sou o presidente, vou botar o Marcão diretor. Você vai trazer atrás aqui o contrato Elias Russo aqui por R$2 milhões por mês. Elias Russo vai jogar de centroavante aqui. Eu falei, não, Marcão, você tá doido? Não, então, assim, não é o Alexandre Matos que assina o cheque. Quem assina o cheque é o presidente. Então, se analisarmos os números do Alexandre Matos, ele tem títulos, ele teve conquistas. Tem muita gente que gasta dinheiro pra caramba e não conquista nada. E, aliás, muitos passaram pelo Santos recentemente. Então, desse ponto, o Alexandre Matos ele tem bagagem, ele tem currículo. E eu respeito essa bagagem dele, esses títulos. O Santos precisa de gente vitoriosa, acostumada a ganhar, não ter aquele clima derrotado. E o Alexandre Matos ele não é derrotado, ele é vencedor. Agora, é necessário, porque ele está na função dele de montar o time. Então ele vai querer trazer o Messi, vai querer trazer o Cristiano Ronaldo, e ele está no papel dele. E o presidente, como gestor, tem que estar na função de quê? Fazer o gerenciamento de caixa para saber se tem caixa para atender. Não tem, esse atleta eu não posso, mas eu posso traz uma alternativa. B, C, D. Enfim, então acho que ele é um bom profissional, mas precisa de ordem, de controle, não só ele, como em toda empresa, o que parece que no Santos não tem muito ultimamente. O Alexandre Matos é um bom profissional desde que seja bem supervisionado, é isso? Como todo profissional. Né? Eu sou procurador, eu coordeno uma equipe lá de 3 procuradoras num setor específico,
E eu tenho que acompanhar, tenho que ver se o trabalho está sendo bem desenvolvido. Isso é em toda empresa, aqui no Varanda, por exemplo, isso é normal. Então, você não pode... Você é o presidente, por exemplo. Então, comitê de gestão, enfim... A partir do momento que você tem a caneta na mão, você não pode delegar 100% profissional. É muito cômodo você justificar. Mas quem contratou foi o Pedro Martins. Não, quem contratou foi você que assinou. Alguém tem que ter responsabilidade quanto a isso. Porque o profissional está na função dele, de indicar. O que ele não pode indicar um atleta, 2, 3, ele tem que montar um rol. Eu tenho desse perfil, o perfil é esse, e funciona assim. Enfim, o Alexandre Matos ele é vitorioso, tem os títulos deles. Algumas pessoas contra o Alexandre Matos questionam a questão. Teve uma vez que ele estava no Palmeiras, que ele fez de tudo para um atleta não ir para o Santos. Teve uma questão, não sei se eu lembro, que ele encareceu o mercado para o Santos. Não sei se vocês lembram dessa história. Eu estou me lembrando, mas eu não me lembro o nome do jogador. Não lembro do nome do jogador, eu lembro o caso. Muita gente fala assim, ele foi antiético. Ele não foi antiético nada. Ele era diretor do Palmeiras. É isso. Ele estava cumprindo a função dele de defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o que eu espero dele é que ele, enquanto agora diretor do Santos Futebol Clube, que ele defenda, assim como ele defendeu o Palmeiras, assim como ele fez o Palmeiras vitorioso, que ele defenda e faça um Santos Futebol Clube vitorioso. É isso. Ele já teve um case agora de sucesso que foi incluir, né, a dívida que o Santos tinha com o Soteldo na negociação com o Fluminense, né? O Santos repassou 2.800.000 reais, que era o que o Santos devia para o jogador. O Soteldo assinou uma carta de quitação e quem vai pagar esses valores a partir de agora é o Fluminense. Então já é um case aí pro Alexandre Matos no Santos Futebol Clube. O meu caro doutor Ivan Ludovici, convidado desta noite aqui no Varanda Cast. Muito bom, o doutor Ivan Ludovici conhece tudo de futebol. E o Clebinho, hein? E o Kleber Xavier? Porque tem muita gente falando, inclusive eu, que o Kleber Xavier, o Clebinho, como ele era conhecido na seleção brasileira, não tem casca para comandar o Santos Futebol Clube. Você concorda que o Santos precisa de um treinador ali com know-how maior, um currículo mais pesado para esse momento, doutor? Concordo, Marcão, mas como a gente fala, se o jabuti está em cima da árvore, a culpa não é do jabuti, é de quem colocou ele em cima da árvore. Não traria, mas entendo a aposta, né? O Santos quis o Tite, provavelmente por uma proximidade do Tite com o Neymar. O Tite está com um problema de saúde e Deus queira que ele se recupere muito bem. E dentro desse contexto, o Santos optou por trazer o Kleber Xavier, que foi por muitos anos auxiliar do Tite. Eu imagino que ele conviveu 24 anos com o Tite, salvo engano. E você convivendo 24 anos com um profissional como o Tite, que não é um mau profissional, pode não ser o melhor do mundo, mas não é um mau profissional. Alguma coisa, imagino que você tenha aprendido. E com certeza o Kleber Xavier ele tem esse conteúdo retido nele. Agora, um profissional, um técnico de futebol, ele não é só técnico. Muito importante as pessoas saberem disso. Ele tem a parte de técnico, o técnico engloba ser treinador, que é dar os treinos, tem a parte tática, de você montar o time taticamente, e tem a parte de gestão de pessoas. De você gerir aquele grupo, fazer uma gestão de egos, gestão de ambiente, na qual, por exemplo, alguns profissionais são muito bons. Cuca, Felipão, outros taticamente são melhores. Por exemplo, o Sampaoli, outros têm mais destaque pelos treinos, que os atletas falam, o treino desse cara é muito bom. Luxemburgo, as pessoas elogiavam muitos treinos do Luxemburgo lá atrás, no passado. Enfim, um técnico que quer abarcar todas essas três características. No caso específico do Kleber Xavier, ele não tem ainda a casca, o currículo para treinar o Santos Futebol Clube. Isso é óbvio. Mas, sendo ele que está no momento, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Faria isso agora, doutor? Porque o Santos vai ter 32 dias de descanso entre a partida contra o Fortaleza até a partida contra o Palmeiras. O Santos jogou dia 12 e vai jogar dia 14 de julho contra o Palmeiras na Vila Belmiro. É um período grande, 15 dias de férias, outros 17 dias livre para treinar. Você mudaria o treinador, independente do que tenha acontecido contra o Fortaleza? Se eu tivesse um outro treinador já pronto, mudaria. Porque não dá para você mudar e ficar, vamos ver. Não. Isso é uma coisa que incomoda de vez em quando. Não, vamos botar o César Sampaio. Não, aí você não resolve. Aí você troca 6 por meia dúzia. Não. Mas um time com... Vamos supor que o Neymar renove. Que deve renovar, creio eu. Então imagina que um time com o Neymar, um time com o Rolheiser, que é um bom jogador, dá para ver que tecnicamente desempenha. O time do Santos, se você olhar no papel ali, tudo bem, não pode não ser o melhor time, mas está longe de ser o pior. Então você vai sim conseguir profissionais que queiram treinar o Santos. Impossível que você não consiga. O Palmeiras foi buscar o Abel lá no AEK, por exemplo.
Tem 1 milhão de times de futebol por aí, espalhados. É impossível que não há profissionais qualificados que queiram treinar o Santos, com trabalhos. O próprio Vojvoda mesmo, o Fortaleza buscou lá no União Espanhola. Então, assim, se tivesse já, né, mapeado um outro profissional, conversado, não ia trocar por trocar, não. Vamos mandar embora e depois ver. Não, porque eu acho que isso é irresponsabilidade com o clube. Agora, se eu tivesse já um profissional qualificado em quem eu confio, eu trocaria já sim para aproveitar esse período para treinar. Aliás, relembrando que o Santos errou isso bastante uma vez, quando foi eliminado precocemente no Paulista e manteve o Odair Hellmann. Isso, capitão da massa. Exato. E eu acho que isso influenciou diretamente no rebaixamento do clube. Então, eu não repetiria esse erro e mudaria. Tá aí, doutor Ivan Ludovici, aqui no canal Varanda Futebol Debate, no Varanda Cast. Doutor Ivan, você falou rapidamente do Neymar. Neymar que ontem participou lá do leilão, né? Do Instituto Neymar, enfim, testou negativo e teoricamente volta a treinar agora, mas o Santos já sai de férias na sexta-feira, então o Neymar vai também sair de férias sem ter muitos jogos com a camisa do Santos nessa temporada. Como você tem visto o Neymar esportivamente no Santos Futebol Clube? Decepciona até aqui? Bom, às vezes que o Neymar jogou, eu lembro só de um jogo mal dele, foi contra o Novo Horizontino fora. Aquele jogo ele foi mal. Até perdeu uma finalização ali na entrada da área. Estava lá, jogou mal mesmo. Que não é dele perder aquele tipo de finalização. Mas tudo bem. Até Pelé teve seus dias, não é um robô. Às vezes que ele jogou, ele desempenhou. Ele não desempenhou de maneira como a gente esperava. Tudo bem, pode não ter, mas desempenhou. Porque os números do Santos com o Neymar não são números de time que briga para cair. Então, pode não ter sido o que a gente espera? Com certeza não foi o que a gente espera. Mas entendo que às vezes que o Neymar esteve em campo, ele contribuiu. E acho que o Santos precisa do Neymar. Mas o Neymar também precisa do Santos. É uma junção, um casamento que, na minha opinião, deve ser mantido para o bem de ambas as partes. O Santos está numa situação que não pode abrir mão de um atleta da qualidade técnica do Neymar, ao passo que o Neymar, se ele realmente deseja jogar a Copa do Mundo de 2026, ele precisa estar num ambiente acolhedor, amigável, para ele se recuperar, não só fisicamente, porque técnica ele tem, mas mentalmente, que é o principal. E eu acho que ele só vai encontrar esse ambiente no Santos Futebol Clube. Então, para o bem dos dois, espero que essa renovação aconteça e que a gente possa, se Deus quiser, sair da situação que a gente está e o Neymar ir bem para a Copa do Mundo. Você acredita que o maior problema do Neymar é emocional? É o medo de se contundir, é o excesso de cobrança e tal? Porque o que eu vejo, doutor Ivan Ludovici, não sei se você concorda, é que a quantidade de compromissos publicitários que o Neymar tem faz com que ele perca o foco. É claro que não seria viável ele abrir mão de todos os compromissos publicitários, de todas as parcerias. Mas o que me dá a impressão é que só entra parceiro, não sai ninguém. E o Neymar é um fenômeno, o Neymar é um baita case em termos de publicidade. Mas isso tem atrapalhado o Neymar, no meu entendimento, no ponto de vista esportivo. Você acha que falta um pouco de foco e a questão emocional do Neymar é a que mais atrapalha ele atualmente? Olha, o Neymar é um cara que ele não teve uma vida normal, igual a gente teve. Com 13 anos, ele já ganhava 25 mil por mês. Com 15, o Florentino Pérez levou ele lá para Madrid. Então, enquanto eu estava lá jogando meu videogame, enfim, ele estava já ganhando 1 milhão para ficar no Santos. Já era rimo de família. Então, assim, eu entendo. E, além de tudo, o Neymar, se a gente analisar a questão cronológica, o Neymar, quando ele fez os seus 17, 18 anos, era no ano de 2010, 2011, que era o começo dos smartphones. Quer dizer, o Neymar ele foi a primeira personalidade super exposta, se você analisar bem, no sentido do smartphone. Né? Todo jogador, já sai, toma a sua cervejinha, faz alguma coisa. O Neymar foi o primeiro que, se chegasse lá, alguém visse, ó, tá aqui, ó. E eu acho que o Neymar, por ser de uma geração que ele já cresceu com o smartphone e tudo mais, acho que muitas vezes ele acaba se expondo demais. Um cara da posição dele não precisa aparecer tanto. Eu acho que ele precisa se blindar mais. Não precisa dar opinião sobre tudo. Exato. Não precisa dar opinião sobre política. Eu respeito a opinião política dele, aliás, eu respeito de todo mundo, mas ele não precisa se meter nesse tipo, ele tem que se preocupar com jogar bola. Lógico que a questão, por exemplo, do leilão é uma questão beneficente, legal pra caramba. Isso. Boa sorte. A questão do instituto, legal pra caramba. Maravilha. Agora, algumas outras questões,
tuitar alguma coisa ali. Não só ele, o pai dele também. O pai dele fez um tweet ontem. Não conheço o pai dele. Conheço pessoas que conhecem o pai dele, que elogiam o pai dele pra mim, até falando que é um cara bacana, deve ser mesmo. Mas, por exemplo, não precisava ter postado o story lá, o meu ídolo, não sei o quê. Acho que o momento, se eu fosse amigo dele, o momento é de se recolher, renovar, de desempenhar em campo. Acho que o Neymar ainda tem tudo para virar um ídolo nacional. Tem tudo para virar um ídolo nacional. Basta ele querer. Tem que saber se ele quer. Esse é o grande ponto, né? Porque aquela discussão, muita gente pergunta, Marcão, você acredita que o Neymar vai voltar a jogar, que o Neymar vai dar alegrias ao Santos, à seleção brasileira? E a gente esbarra justamente nisso, né, doutor? Ele quer, ele tá afim, porque necessariamente ele precisa querer, né? E essa dúvida existe, né? Eu sinceramente acho que o Neymar ele só consegue voltar a jogar em alto nível se ele abrir mão de algumas coisas, da vida pessoal, compromissos publicitários, se blindar, focar, ser melhor orientado pelas pessoas que estão ao redor dele, senão não tem jeito, cara. Futebol hoje é muito físico, né? Futebol hoje é muito físico. Eu tava vendo um evento no final de semana, lá nos Estados Unidos, né? Teve aquela brincadeira do Ronaldinho Gaúcho driblando o segurança do Messi. Chegou a ver esse lance? Não vi. Pô, ele deu um elástico no segurança do Messi, aí depois flagraram o Ronaldinho Gaúcho, né? Sentado ali com uma moça bem bonita, né? Aí tem aquela brincadeira do elástico e depois tá aqui porque o Ronaldinho Gaúcho parou com 31 anos, 32 anos, 33 anos, enfim. Eu acho que é basicamente isso. Se o Neymar não se dedicar, ele vai ser um Ronaldinho Gaúcho, né? Que é um cara espetacular, um fenômeno, mas que não conseguiu entregar tudo o que se imaginava dele. Foi campeão do mundo, que o Neymar não foi até aqui, mas eu entendo que tá muito mais na conta do Neymar do que de qualquer outra pessoa. A responsabilidade é dele, né? Agora, falando do ponto de vista financeiro, né? Como que você tem visto essa parceria Santos e Neymar dentro e fora de campo? Dentro de campo nós falamos que até agora não produziu tanto quanto a gente esperava. E fora dele, tem sido rentável para o Santos? Ficou famoso aí nas redes sociais aquela questão do contrato do Neymar, que garante 20 milhões, não sei o que e tudo mais. Enfim, eu não tive acesso ao contrato e não tenho acesso aos números que entraram. O que eu soube, que me repassaram, é que o Neymar trouxe esse dinheiro já para o Santos, que o Santos simplesmente usou para outras coisas. Então ainda é culpa do Neymar, é culpa da gestão. É simples. O Santos aumentou muito seu patrocínio, aumentou muito sua visibilidade, as redes sociais que o digam. O Santos, ele agora tem essa questão estrutural que está surgindo aí, de CT, enfim. Então, no extracampo, as coisas estão acontecendo. Lógico que muitas vezes alguém vai falar, mas 20 milhões é muito. Tá, então, beleza. Quanto que é muito? Quanto que é bom? É 15, é 10, é 4, é 5, é 2, é 1? Isso é tudo muito subjetivo. Seria complicado eu dar uma resposta definitiva sem analisar o quanto efetivamente entrou. O que eu sei é que o Neymar trouxe esse dinheiro para o Santos. E o Santos poderia repassá-lo. Esse tipo de parceria não é comum no futebol, Marcão. O próprio Ronaldo, quando veio para o Corinthians, fez isso. A gente lembra que tinha avanço até no sovaco, era o patrocínio do Corinthians em 2009. Então, esse tipo de situação não é normal. O Corinthians virou meio um sócio, o Ronaldo virou meio um sócio do Corinthians, da forma que o Neymar é meio um sócio do Santos. Como deu certo no Corinthians na época, tem tudo para dar certo no Santos agora. Deu certo financeiramente, esportivamente. Tem tudo para dar certo agora. Eu acho que essa questão financeira é muito relativa, porque o que é muito, o que é pouco? 4 milhões para o Neymar é muito. Dependendo do atleta, R$1 é muito. Dependendo do quanto ele entrega, do quanto ele desempenha, R$1 é muito já. Então, o que eu estou preocupado agora, eu como torcedor, e faria se fosse presidente do Santos, era conversar com o Neymar e falar, pô, Neymar, mas aí o que você quer? Mas o que você quer? Você quer aposentar? Não tem problema. Pô, teve uma carreira bacana. Pô, ganhou a Olimpíada, cara. Você era o maior tabu do Brasil. Ganhou Champions, ganhou Libertadores. Cara, fez gol em final de Champions. Carreira maravilhosa. Vai pra Major League lá ser feliz. E a gente toca a nossa vida aqui, tá tudo ótimo. Isso aí do eterno. Vai estar no memorial, bacana. Agora, se você quiser ficar, a gente precisa de você, cara. A gente não tá de brincadeira, não. A gente precisa de você. E como eu vi que ele casou recentemente, agora o Neymar, né? Eu falo que a família salva o homem dele mesmo. Então eu espero que... Qual é o nome da mulher dele? Bruna? Bruna Biancardi. Biancardi. Negócio assim, não sei. Alguma coisa assim. Enfim, primeiro parabéns, Neymar, pelo casamento. Boa sorte. Vai precisar. Quem é casado sabe. Mas, falando sério, espero que tudo isso ajude ele. Ele tem 33 anos. Não vou falar de amadurecer, não. O cara que bate pênalti em final de Olimpíada decisiva e ganha, o cara é maduro, pô.
tem que ser macho pra caramba, tem que ter um baita psicológico para fazer isso. Então ele é maduro. Só espero que toda essa maturidade dele e o psicológico dele seja canalizado para o Santos Futebol Clube, para o futebol dele, para, como eu disse, ele se consolide definitivamente como ídolo do Santos, que já sempre vai ser, e como um ídolo nacional. Doutor Ivan Ludovici, aqui no Varanda Cast, tá aí, ó. Confiante que o Neymar ainda pode voltar a jogar em alto nível. Também confio, viu? Também acho que o Neymar ainda pode voltar a jogar em alto nível. Agora, concordo plenamente contigo que ele precisa querer, né? Se de fato, se o Neymar não quiser, fica complicado. Agora, nós tivemos, hoje é sexta-feira, o dia que nós estamos apresentando o Varanda Cast. Na última terça-feira, na última segunda-feira, aliás, nós tivemos a inauguração do novo complexo dentro do CT Repelé, que foi inclusive o nome do Léo, em homenagem ao Léo, que teria sido ali, né? Aquele cara que teve a ideia, o idealizador do projeto, e o Santos aumentando a sua estrutura no CT, tanto para Sereias da Vila como também para a base. Como que você tem visto o envolvimento do Neymar pai no Santos Futebol Clube? Tem sido benéfico? Ou seja, e essa informação, né, que foi trazida no evento, que o Santos vai ter um novo CT por profissional em Praia Grande, doutor Ivan Ludovici, como que você avalia essa iniciativa do Santos e quais são as preocupações que o Santos deve ter, considerando que o Santos vai utilizar um terreno que não é dele, que é sim do Grupo Peralta e do Instituto Neymar, não, da NR Sports? Bom, o terreno é da Peralta, né? Sim, mas é uma parceria da NR Sports com a Peralta, enfim, o empreendimento. Antes de tudo, queria só relembrar, quem quiser só buscar aí no Google, que o projeto é o mesmo projeto que o Ricardo e eu apresentamos na campanha. Aliás, é o mesmo? É o mesmo. Aliás, me falaram que até mesmo arquiteta. É mesmo? Me falaram isso. Não sei se procede. Aí eu tô só... Mas que o projeto é igualzinho. No mesmo local, da mesma forma. Enfim. Então, não falo isso com ressentimento nenhum. Pelo contrário, fico muito feliz. Porque, afinal de contas, tudo que a gente fez é pro bem do Santos Futebol Clube e é isso que a gente quer. Então, acho o nome bem dado. Meu filho se chama Léo por causa do Léo. Então, é o segundo jogador mais vitorioso pós-Pelé. Muito bem escolhido. Bom, quanto à operação em si, eu tenho que analisar as questões sobre dois aspectos, como torcedor e como jurista. Como torcedor, lógico que eu estou feliz, acho muito importante. Acho muito importante ser em Praia Grande. Eu sempre disse que o Santos ele tem que se consolidar no litoral de São Paulo. Muitas vezes a gente fala do Santos vir para São Paulo, e eu sou a favor do Santos, sim, ter mais participação em São Paulo, não só em São Paulo, como no norte do Paraná, em todo o Brasil. Essas regiões são pujantes econômicas e tem muitos torcedores do Santos. Mas, então, antes de tudo, o Santos tem que dominar a própria casa. E quem conhece a Baixada Santista sabe que em Praia Grande, muitas vezes a gente tem mais corintiano que santista. E a gente não pode admitir isso. A gente tem que ocupar o espaço. E eu acho esse movimento interessante. Quem é de Santos sabe, quem não é, fique sabendo que Santos é uma ilha, tem uma questão insular, que naturalmente diminui os terrenos. Então, é difícil você fazer CTs em Santos. Então é natural que seja numa cidade com maior terreno. Isso acontece com todo mundo. O Atlético Mineiro tem Vespasiano, São Paulo tem Cotia e por aí vai. Isso é normal, natural. Então fico muito feliz com esse movimento. Acho importante ocupar. Agora, como jurista e até gestor, me preocupa um pouquinho a parte jurídica. Porque assim, tá, beleza. O terreno é do Grupo Peralta. Uma parceria com a empresa do Neymar, que vai construir. E o Santos? Qual que é o pagamento que o Santos vai dar nisso? Ah, mas o Santos vai... Tá, mas o quê? Então quer dizer, tá, o Santos vai jogar lá. De graça. Maravilha. O Santos vai jogar de graça? Ótimo. E se amanhã o Grupo Peralta ou o pai do Neymar não quiser que o Santos jogue mais? Não, acabou. Vai embora daqui. Como é que faz? Porque você não tem participação nenhuma no terreno. Então essa parte jurídica, para ser operacionalizada, é difícil. Você tem que ter um contrato bem feito que dê garantias para o Santos. Outra coisa, a marca do Santos está ali. Vai ser utilizada, está sendo utilizada. O Santos tem os royalties da marca. Enfim. A parte jurídica me preocupa porque eu entendo que a atual gestão tem demonstrado uma certa incapacidade para diversos assuntos gerenciais. Desde o anúncio do Neymar, que foi mal feito, até outras questões. Então, dentro dessa incapacidade já demonstrada, eu me preocupo com toda essa tramitação, se os direitos do Santos estão sendo devidamente resguardados e que a instituição Santos não esteja sendo prejudicada. Lógico que eu sou defensor.
Sou defensor, sou apoiador, fiquei feliz, acho muito interessante, mas eu espero que o presidente Marcelo Teixeira, que é a atual gestão, esteja protegendo os interesses do Santos. Isso eu fico preocupado. E eu tenho todo o direito de desconfiar de um clube que anuncia o Neymar pelo perfil pessoal do presidente. Eu tenho todo o direito de desconfiar. Eu tenho todo o direito de desconfiar de um clube que contrato está sendo pelos valores que foram pagos. Eu, como sócio, sou sócio desde 2005, pagando ininterruptamente. Então é um direito meu. Acho que me preocupa a posição do Santos de refém total nessa situação. E tenho receio também de que aconteça com o Santos como aconteceu com o Atlético Mineiro. Como já aconteceu de um vídeo do Paulo Vinícius Coelho falando aí, do Santos virar uma SAF sem receber um centavo por isso. Isso me preocupa muito. Estou feliz. Com o Isso pé é uma atrás. continuidade e automaticamente a gente fica nas mãos do Neymar Pai, é isso? Muito importante explicar isso para os varandeiros é o seguinte. A lei da SAF, ela permite que os credores se tornem os créditos deles como participação na SAF, certo? Desde que tenha uma aprovação em assembleia e tudo mais, lógico, não é simples assim, mas essa possibilidade. O Atlético Mineiro, o que aconteceu? Houve uma série de investimentos e depois esses investimentos foram convertidos em participação de SAF, de forma que o clube foi adquirido por um valor irrisório frente à grandeza do Atlético, o patrimônio imobiliário. O Atlético tem um shopping, o Atlético tem um baita CT, enfim. E isso é uma revolta dos torcedores do Atlético até hoje. Afinal de contas, o investimento foi muito forte antes e hoje não se repete daquela maneira. Então eu tenho muita preocupação que isso aconteça com o Santos. Porque quando você fala em SAF, quando você fala em investimento e Neymar Pai, todo mundo acaba se empolgando, é normal, a gente fica um pouco cego. E eu tô feliz também, tô feliz pra caramba. Mas é muito importante que os direitos do Santos estejam resguardados. Não estou fazendo crítica ao pai do Neymar, nem o Grupo Peralta. Pelo contrário, todos os elogios para eles. Eles estão ajudando o Santos Futebol Clube. Isso é muito bacana e é muito bem-vindo. Minha crítica é a atual gestão, presidida pelo Marcelo Teixeira, se tem capacidade de resguardar os direitos do Santos. Eu tenho minhas dúvidas. Ivan Ludovici, aqui no VarandaCast, para você. Você defendeu a SAF na tua última eleição, né? Você, como vice do Ricardo Agostinho, o Ricardo tinha ali como projeto de campanha a SAF. Continua com o mesmo pensamento, que a SAF é o único caminho para o Santos realmente voltar a ser competitivo e chegar próximo a Palmeiras, Flamengo, que hoje são as potências aqui no futebol brasileiro? Eu só reforcei meu pensamento. Tenho cada vez mais convicção disso. Marcão, se a gente analisar os clubes do Brasil por orçamento, não por grandeza, aí, enfim, entra numa discussão. Por orçamento, você vai ter o Palmeiras e o Flamengo, estão num patamar ali no bi de arrecadação. Aí mais embaixo você vai ter Corinthians, São Paulo, um outro degrau. O Corinthians chega no bi também, mas o Corinthians tem uma situação muito complicada. Bota o São Paulo ali. E depois para baixo, você tem uma gama de times ali, 8 times, que eles arrecadam entre 500 e 700 bi ano. Depende de uma venda, enfim, mas eles estão variando ali. Quais são esses times? O Santos, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, Vasco, Botafogo e Fluminense. São os 8 times, certo? Então vamos analisar esses 8 times. Botafogo, SAF. Vasco, SAF. Deu errado. Conseguiu recuperar na justiça até. Aliás, foi um bom exemplo para o pessoal ver como uma SAF mal feita é pior do que um clube associativo. Por isso que é importante ter gente competente para fazer. Bom, Fluminense não é, mas soube que está em vias de ser já, internamente. Atlético Mineiro, SAF. Cruzeiro, SAF. Então a gente só tem Santos, Inter e Grêmio, hoje, desses clubes que não são SAF. Entendo que é um caminho inevitável o Santos virar SAF. Você pode falar assim, mas o Flamengo e o Palmeiras não são SAF. Será que não são? Pô, Marcão, um pouco te disse, tenho 41 anos. Quantos anos você tem? 42. 42. Cara, desde que a gente nasceu, praticamente, o Flamengo é patrocinado por estatal. É, isso. Pô, o quanto o Paulo Nobre, a Leila Pereira, não injetou de recursos no Palmeiras. Né? Eu tenho uns amigos que são palmeirenses que falam que, não, porque o Palmeiras é autossuficiente, não sei o quê. Eu brinco, é igual aquele cara que ele estuda
5 anos no cursinho para entrar em medicina, aí ele fica 10 anos na faculdade, com o pai pagando a medicina, aí depois ele estuda mais 5 anos para fazer residência, aí depois ele passa na residência, aí depois que ele tá lá na frente com 40 e poucos anos que ele ganha o dinheiro, ele fala, não, eu consegui tudo sozinho, só o suficiente. Não, pô. Pelo amor de Deus, foi fomentado. Um clube igual o Santos, com o orçamento do Santos, na localização geográfica que o Santos está, que queira ou não, é uma localização com um menor poderio econômico. A SAF não é uma questão de ser, é questão de quando, é uma necessidade. E me preocupa muito que ela seja mal feita. Por isso, eu sou muito a favor da SAF, mas sou contra ser feita nessa atual gestão. Sou contra porque não acho, como eu disse, que a atual gestão tem capacidade técnica para fazer uma SAF bem feita. Então, eu sou muito a favor da SAF, mas que seja bem feito por alguém qualificado, capacitado, a partir de 2027, 2028, enfim, sem pressa. Tá aí. O doutor Ivan Ludovici, uma pergunta, né? Eu tenho um receio, eu vejo todos os candidatos falando em SAF. É tão simples assim operacionalizar tudo isso? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes, e se eu estiver errado me corrija, é que todo mundo fala em SAF, mas na verdade operacionalizar isso não é tão simples, buscar um parceiro sério não é tão simples. Eu tenho um receio que quando a gente vai chegar na questão política daqui a pouco, né? Se você pretende concorrer às eleições e tal. Eu tenho a impressão que quando eu tô fora, SAF é uma maravilha. Quando eu tô dentro, opa, não é bem assim. Eu quero dar continuidade, eu quero tentar ajustar o clube com os meus conceitos, com as pessoas ali que estão rodeando o clube por muitos anos. É tão fácil assim para virar SAF? Ou seja, você como possível candidato, chegando no clube, assumindo a cadeira de presidente, qual que é o tempo para o Santos fazer essa passagem de bastão de hoje nesse modelo presidencialista para o modelo do SAF? Olha, eu não vou entrar no mérito aqui do estatuto, já teve essa discussão se pode, não sei, 51, 49. Eu já dei minha opinião sobre isso, está no Twitter lá, quem quiser ver. E até porque se precisar mudar o estatuto, é coisa tão simples. Eu vou falar da questão operacional mesmo, de SAF, que é o que interessa. Para você aprovar uma SAF, você precisa que o presidente do clube, o comitê de gestão, mande o pedido para o Conselho Deliberativo, faça a proposta de mudança para a SAF, o Conselho Deliberativo aprove e convoque a Assembleia e a Assembleia de Sócios aprove. Muito importante a gente saber que quando você faz uma SAF, aí tem N modelos possíveis. N modelos possíveis. SAF, o que mais é? Nada mais é. SAF nada mais é que uma separação do departamento de futebol. É isso, você pega o departamento de futebol e separa do clube. Agora, o quanto você vai separar e o que você vai separar não é pré-determinado. Então, por exemplo, a primeira versão da SAF do Cruzeiro não tinha toca da Raposa, o CT. Depois o Ronaldo, ele ia pagar o aluguel para o clube. Depois de uma renegociação, acabou vindo a toca também. Então, você pode negociar, só profissional pode negociar a base. Sim, tem uma série de modelos. Por ter essa variedade de modelos, de possibilidades de investimento, naturalmente não é algo simples, é algo complexo de ser feito. A parte estrutural dela, para você se colocar no mercado como SAF, não é complicado de ser feita. O América, por exemplo, já é SAF, pouca gente sabe. O Fortaleza já é SAF, pouca gente sabe. Então, você juridicamente fazer essa cisão e tornar o SAF não é difícil. Sim, perdão, não é que é difícil. Não é tão demorado. É difícil, sim, fazer um modelo bem feito. Agora, o grande passo importante é o modelo posterior, onde você vai fazer a negociação da sua SAF. Porque muitas vezes a gente vê assim, 1 bilhão, 2 bilhões, a gente vê o número cheio. Mas não é assim que funciona. Ninguém chega e bota 1 bi lá. Você tem a dívida. O que da dívida vai assumir, né? Porque a dívida do Santos está no RCE, depois eu posso falar sobre isso, coisa complicada aí. Tem a questão da periodicidade desse investimento, como ele vai ser feito, de que forma, em que, em espécie, tem a questão dos royalties do clube, porque o clube social, ele paga. Muita gente acha, viu? É importante o torcedor saber disso, muita gente acha que quando você vende a SAF, e não tem mais clube, não existe clube, o clube continua existindo, continua tendo eleição. Porque a SAF, o clube, ele ganha os royalties pelo uso da marca. Ele tem voto na SAF. A lei da SAF tem uma série de obrigações para o clube. Então, o torcedor, fique tranquilo. O pessoal achar, vai mudar o escudo, vai botar um Red Bull aqui. Não, isso não vai existir, tá? Pode ficar tranquilo. E quanto ao... Então, é algo que, na parte jurídica, imagina que em 6 meses você consegue resolver. Tranquilo. Agora, você tem que, para concretizar ou operacionalizar, vai depender do parceiro de mercado que você vai surgir também. Mas acredito que uma marca como o Santos, e não sou eu que falo, isso aí são várias pessoas do meio, vai chover de pessoa.
Doutor Ivan, as pessoas que hoje estão ali dentro do Santos, né, eu me lembro, e vou trazer um ponto aqui, vocês tiveram problemas com isso durante as eleições por defender a SAF. Talvez ali o grupo político que mais defendeu a SAF eram vocês, né? Através do Ricardo Agostinho, através de você e tal. E vocês tiveram problemas quanto a isso ali com algumas pessoas de Santos, da torcida e tal. Você prevê facilidade para virar o Santos, para virar a chave nesse formato? Eu não vejo. Bom, como bom santista, não prevejo facilidade em nada. Absolutamente nada. Então, nada para o Santos vem fácil, a gente sabe, é com muita luta. Eu, como disse, sempre quis a SAF no Santos. Hoje, tenho mais convicção ainda de que é o único caminho necessário. Entendo que desafios vão surgir e, lógico, que no ambiente político, ninguém é obrigado a concordar comigo, não sou o dono da razão, mas eu tenho minhas convicções e pretendo defendê-las da forma que for possível e necessária para que o Santos se torne uma SAF e tenha a sua grandeza respeitada. Naquele período, isso há 1 ano e meio atrás, qual que era o valor de mercado do Santos que vocês calculavam ali em campanha? Então, como eu disse, teve algum estudo, né? Vocês chegaram a se aprofundar um pouco mais nesse assunto e tal. Dentro desse estudo, né? Antes do Neymar, antes dessas mudanças que estão acontecendo agora, qual que era o valor de mercado do Santos? quando a gente... Quem nos auxiliou nisso foi o Marcelo, que era diretor da Globo, que está no Flamengo agora. Isso. O Flamengo contratou. Ele que deu assessoria para a gente nessa parte. E montou todo o projeto. Eu concordo que de cabeça agora eu não lembro, já faz um tempo, do valor exato. Mas qualquer cenário que tenha sido feito, ele tem que ser revisto, porque eu imagino que financeiramente o Santos vai estar destruído pós a atual gestão. Eu imagino que ele vai estar destruído. Pelo que a gente acompanha na notícia, na mídia, o Santos vai estar completamente destruído. Muito mais do que o Rueda deixou, muito mais do que Pérez deixou, Modeste Em termos de dívida já está, né? O Rueda deixou com 700 milhões, a dívida já beira 1 bi, né? E a tendência é isso ser bem maior daqui a pouco. O Santos com 1 bi vai ficar inviável. Vai ficar inviável. Vai ficar muito difícil de gerir. E então, qualquer cenário hoje é precipitado, porque afinal de contas a atual gestão ainda tem 1 ano e meio e há espaço longo para mais Tassianos, mais Léos Godóis e por aí vai. Nada contra o atleta, viu? Pelo contrário, só um parênteses aqui, eu não acho ele assim ruim, não. Eu só acho que o valor não condiz com o futebol. É só isso. Mas não acho que um atleta para elenco tá ok, maravilha. Sabe, mas, se tivesse vindo de graça, né? Pô, o cara ali, fim de contrato e tal. Exato. Acho que nem ele acreditou no tamanho da proposta. Pô, pelo amor de Deus. Eu faço essa brincadeira com o Maranhão, no caso. Pô, imagina. O Maranhão jogava no Bahia, era reserva do Bahia. Aí o Rueda bateu lá, falou, Maranhão, eu quero te contratar. Ele falou, pô, tô indo, presidente, pra jogar de graça? Não, eu te pago 50 pau ainda. Te pago, acho que era 150 mil, né? Era uma nota. Era 150 pau e o Santos ainda pagou 500 mil pro Bahia, né? Pô, o Maranhão caiu da cadeira, falou, pô, eu tô indo agora, pô. Eu ia até de graça. É que nem o Vladimir, né? Imagina, te chamou pra renovar. Porra, o Vladimir, acho que ele tava querendo fazer parte da comissão técnica. Tinha um assunto assim, né? Pô, o Vladimir chegaram lá, bateram na porta dele e falou, pô, claro que eu tô indo. É pra fazer o quê? Pra ajudar lá no treinamento? Não, pra você ser segundo goleiro. Porra, tô indo agora, cara. Aconteceu com o Alisson também. O Alisson. Pegou o Alisson de volta exato. Da Arábia. Cara, então, a situação do Santos, ela é... Deus queira que a gente consiga aí um título, algum desses títulos que pagam um valor relevante, por exemplo, Copa do Brasil, que isso aconteça e a gente possa amenizar o prejuízo. Mas a tendência é que a atual gestão entregue o Santos inviável. E não sei nem se é proposital. Talvez, na sua opinião, problemas administrativos mesmo, incompetência administrativa, né? Aliás, falando nisso, qual que é a tua nota para o Marcelo Teixeira? De 0 a 10, para a gente não dar uma de casa grande aqui, de 0 a 10, qual é a sua avaliação sobre a gestão atual de Marcelo Pirillo Teixeira? Acho que o Marcelo Teixeira teve um bom momento na gestão. Que foi a primeira janela dele. Quando ele tomou posse, ele teve um bom momento ali, fez uma janela bacana. O Santos fez um paulista digno. A janela de meio de ano da Série B foi péssima. Patrick. Péssima. O Santos só subiu porque era uma Série B fraquíssima. Qualquer Série B, se fosse uma com Vasco, Botafogo, Grêmio, a gente estava ferrado. Então, a janela posterior não foi muito boa também. Você teve o Rolheiser, que é um bom atleta, mas teve o caso do Tassiano aí, Léo Godoy, enfim, a gente já falou aqui. Tiquinho, né? Tiquinho. Apesar que
A operação do Tiquinho em si, né, ali, eu preferia pegar mais dinheiro, Ivan, ao invés de pegar o Tiquinho. Mas ficou alto, né? Porque acho que é 3 milhões de euros, 1.380.000 pau por mês, pô. É muita coisa. Ficou caro. 33 anos, né? Por isso que eu disse, eu preferia pegar mais dinheiro. Eu também fui favorável à contratação do Tiquinho. Só que quando você sabe do valor... É que tá. Muitas vezes quando a gente critica o atleta, é isso. Ele não, questão dele condizer com o valor que é pago. Então, vamos dividir a gestão. E a gente teve essa janela agora, né? Então eu falei o quê? De 4, que não teve, aliás, né? Então a gente teve... Vamos ver que a gestão, que a janela, eu acho que é o auge da gestão, né? O momento onde a gestão mostra que ela é gestão. Então a gente teve 4 momentos. De 4 momentos, um foi bom, certo? Você pediu de 0 a quanto? 0 a 10. 0 a 10, dividido por 4. Tá aí, 2,5. 2,5. Tá bom. Pô, pesado, hein? 2,5 a nota de Ivan Ludovici para a gestão do atual presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Pesado, hein? É assim, não, eu tenho um critério matemático objetivo. Eu ia acrescentar um valor porque pela questão do Neymar. Pô, o cara trouxe o Neymar. O Marcelo não passa de ano, é isso? Não passa. Na minha opinião, não passa. Com todo respeito ao presidente Marcelo Teixeira, pessoa que eu tenho respeito pela pessoa dele. Enfim, na minha opinião, não passa. Como o próprio Neymar disse que o Marcelo não teve participação na vinda dele, isso é palavra do Neymar. O Neymar falou que... Não teve isso. Ele falou, não, meu pai que viu tudo. Ele falou na entrevista de apresentação. Verdade. Falou isso. Falou. Como em todas essas obras aí que a gente está vendo, a gente vê que não há participação do presidente. Não há. Pelo contrário, o presidente se porta de lado, com a mão no bolso ali, meio que olhando para baixo. Uma situação até, na minha opinião, constrangedora. Então, não tem acréscimos nessa nota. Eu não vejo atenuantes. Eu boto ali um 2,5. Eu acho que está de bom tamanho. Ô, Ivan, o Marcelo é um cara bastante vaidoso, né? Diga. Perdão. Ganhou a Série B. Vou botar aí, um ponto mais. 3,5. 3,5. Tá aí. Continua sendo pesada a nota do doutor Ivan Ludovici para o presidente Marcelo Teixeira. 3,5 a nota do doutor Ivan Ludovici. Por que você acha que o Marcelo Teixeira está aceitando tanto a participação do Neymar pai na gestão? O Marcelo é um cara super vaidoso, é um cara que gosta ali de estar nos holofotes, de ser o personagem final, né? E estamos vendo um protagonismo muito grande do Neymar pai. Por que o Marcelo está aceitando isso tão fácil, na sua opinião? Olha, o Marcelo, ele é um cara que teve sucesso na vida profissional dele. Enfim, não vou entrar nesse mérito. E muito me estranha um cara como ele, que tem o histórico dele, se portar dessa forma tão... Por exemplo, o próprio Neymar pai falou esses dias assim, não sei o que, resolveu um probleminha, né? Usou uma expressão. Ele é teimosinho. Teimosinho. Pô, desculpa, isso não é forma de falar do presidente. Isso não é forma de falar do presidente. Sabe? Então, não sei se o Marcelo tá meio de saco cheio de ser presidente do Santos. Ele acho que não queria voltar, né? Não deu essa impressão, Ivan? Ele voltou meio ali pra... Até corrigindo, assim, não é que a questão não. Parece que ele veio sem vontade. Quem acompanhou o Marcelo outras gestões, você não vê nele aquela vontade, assim, aquele vigor. Você vê que ele é um cara que tá meio de saco cheio das coisas. Aparenta, pelo menos, sabe? Então, eu não... Qual era a pergunta mesmo? Eu nunca me perdi. A pergunta é por que o Marcelo aceitou tão fácil a chegada e sim. O envolvimento do Neymar pai na gestão? Então, eu acho que se eu fosse presidente do Santos, eu aceitaria também a participação do pai Neymar, claro que aceitaria. É um parceiro, está fazendo investimento. O que me preocupa é, como eu disse, o lado do Santos. Toda acordo tem 2 lados. O lado do Santos tem que ser resguardado. O pai do Neymar e o Neymar, eles querem o bem do Santos. Eles torcem pro Santos. Eles gostam, é óbvio que eles querem o bem do Santos. Em nenhum momento eles querem prejudicar o Santos. Mas é importante um equilíbrio de forças. Alguém que defenda. E me preocupa um pouco essa postura do Marcelo de parecer que ele não tá afim. E quando você não tá afim, fala assim, deixa o pai do Neymar aí, ele tá fazendo. Porque assim, pareceu aquilo, sabe? O pai do Neymar falando, microfone. Até uma questão visual, Marcão. Você tem ali o pai do Neymar no meio. No meio. Se você só tira uma foto e mostra para qualquer pessoa que não acompanha futebol, fala, quem que é o presidente? Eu falo, esse do meio. Que tá com o microfone. Não, você é o presidente. O parceiro é o parceiro. Então, assume a rédea de presidente, pega o microfone e fala, é o seguinte, dando mérito, claro, graças ao pai do Neymar, estamos conseguindo não sei o quê, mas você é o presidente, você representa o Santos Futebol Clube. Então, eu estou muito preocupado, como sócio do Santos, com a postura da gestão. Olha aí, hein? Doutor Ivan Ludovici mostrando a preocupação aí com o momento atual do Santos Futebol Clube. E estamos vendo, né? Realmente o Marcelo perdendo um pouquinho de protagonismo
para o Neymar pai, e o que mais causa estranheza é que o Marcelo tem aceitado isso com muita tranquilidade, e não é característico do presidente Marcelo Teixeira esse tipo de postura. O doutor Ivan, você acha que o Marcelo concorre às eleições no ano que vem? Você acha que o Marcelo é candidato? E qual vai ser o papel do Neymar pai nas eleições do ano que vem? Acho que o Marcelo não é candidato. Não é candidato? Acho que não. Assim, se eu encontrar e pedir minha opinião, eu ia falar para ele, cara, pro seu bem, acho melhor você não ser candidato. Porque visualmente, pelo menos teu semblante está mostrando que você não está muito afim, então passa para frente, tá com o seu nome marcado na história do clube, bacana, honrou o legado da sua família, show de bola, encerrou por aqui, encerrou pelo alto, parabéns, espero, né? Que não sem rebaixamento, nada. Então valeu, obrigado. Quanto ao pai do Neymar, acho que o pai do Neymar e o Neymar, eles são players importantes em qualquer cenário. Todos os candidatos, todos, vão ter que conversar com o pai do Neymar. Inclusive, bom, eu sou candidato a presidente do Santos. Eu vou sim querer a ajuda do pai do Neymar, a parceria do pai do Neymar. Vou querer, junto com o pai do Neymar, construir um Santos grande, é óbvio que vou querer. Quem não vai querer um parceiro desse? Quem não vai querer? Você não pode abrir mão de um parceiro que tem acesso internacional, acesso a diversas fontes de recursos, que tem ele mesmo muito recurso. O Neymar é bilionário em euro. Então, sim, agora, respeitando sempre os interesses do Santos. De uma forma vantajosa, sim, para o pai do Neymar, sim para o Neymar, mas também para o Santos. Então, eu, se for candidato, e acho que todos os candidatos deveriam fazer isso, sim, conversar com o pai do Neymar, atuar junto com o pai do Neymar, que a partir de agora o pai do Neymar vai ser um... Não adianta, a gente vai treinar na casa dele. O Neymar pai vai ser o fiel da balança nas eleições? Eu acho que se o Neymar pai fizer campanha para alguém, especificamente, obviamente esse candidato passa a ser muito forte, porque o torcedor vai entender que aquilo é um apoio financeiro também, enfim, de toda forma. Agora, eu acho que o pai do Neymar, também não pediu conselho para mim, mas se ele pedisse, é que ele deveria manter a postura de neutralidade nas eleições, até porque, como eu bem disse, todos os candidatos vão querer, sim, conversar com ele, atuar junto com ele. Eu mesmo aqui estou falando, deixa meu compromisso aqui, pode deixar gravado, não tem problema. Eu, se for candidato presidente... Doutor Ivan Ludovici é candidato para as eleições? Hoje? Hoje você se coloca já como candidato? Não, mas como estão as conversas? Eu nunca digo nunca para nada, Marcão. O que eu posso dizer é o seguinte... O Ricardo disse que não concorre. O Ricardo não concorre, acho. Não sei, se ele falou, né? O Ricardo falou, eu acho que não. Realmente, acho que ele não volta atrás. Marcão, seguinte, eu nunca digo nunca para nada. Claro que seria uma honra ser presidente do Santos. Seria uma honra. E eu me vejo com total capacidade técnica, psicológica, de ajudar o Santos. Mas ninguém é candidato de si mesmo. Uma chapa do Santos, ela tem que ter um grupo político. Para você montar a chapa, é necessário montar a chapa do conselho. Então, essa questão, já você é candidato. Não é assim, eu não posso falar eu sou candidato. As pessoas têm que me querer candidato. Tem que ter um grupo que me apoie como candidato, que me queira. Agora, existem as conversas rolando já, né, doutor? Eu sei, tivemos o Vladimir que esteve aqui, tivemos ali um encontro do Vladimir com o Ricardo, um encontro do Vladimir com o Fernando Silva, enfim, tem o Marino mais próximo do Maruca. Como que tá essas articulações políticas? Você falou, claro, você não é candidato sozinho, né? Você precisa ter algumas articulações, mas as conversas já acontecem nos bastidores. E do seu lado também, né? É natural que as pessoas acabem procurando, eu não vou ser hipócrita de falar que não. Graças a Deus, também em virtude da última eleição, pelo meu histórico profissional de sucesso, graças a Deus, e pelas redes sociais, tenho me tornado uma liderança, não vou ficar com hipocrisia quanto a isso. Tenho noção dessa responsabilidade e pretendo exercer essa liderança, sim, como nunca deixei de exercer em todas as funções que tive. Mas, quanto aos demais candidatos, o que eu posso falar é que eu tenho um relacionamento ótimo com todos. Com o Vladimir, com o Maruca, com o Marino, o Ricardo, claro, né? Enfim. O próprio Marcelo, a última vez que eu falei com o Marcelo foi no dia da eleição também. Eu dei tchau para ele ali e parabenizei pela eleição, desejei uma boa gestão. Nunca mais conversei com ele. Mas com os outros candidatos eu tive a oportunidade de encontrar outras vezes.
maneira informal, que é natural, né? A gente que vive o Santos acaba encontrando, o próprio Simino vem muito aqui, a gente acaba encontrando, isso é natural, que foi candidato também. E eu tenho profundo respeito por todos eles. São pessoas qualificadas, pessoas bacanas, pessoas que querem o bem do Santos. E se eles quiserem caminhar juntos, lógico que a gente está de portas abertas. Muito se questiona, né, que esse formato de chapão, de união, chapão foi algo que ficou muito conhecido na gestão Rueda, né? Que o Rueda fez o chapão, que tinha inclusive o Marcelo Teixeira, tinha outros aliados políticos, né? E isso ficou meio que marcado como algo negativo, né? Agora, a gente sabe que política é preciso ter união, né? Dos candidatos que concorreram à última eleição, né? Quem está mais próximo ali da tua ideologia, daquilo que você pensa para o Santos Futebol Clube? Nós tivemos ali o Vladimir, tivemos o Ricardo, que era que era o candidato à presidência, o Marino e também Maruca. o Maurício Maruca, enfim. Quem está mais próximo em termos de pensamento daquilo que você vê como ideal para o Santos? E quem está mais longe, claramente? Quanto aos chapões, só para fazer um disclaimer antes, que é importante. Acho que o grande erro dos chapões foram que você pegou pessoas que já tiveram muita participação no Santos, participações totalmente antagônicas e juntaram. Então, por exemplo, hoje você tem na gestão o Marcelo Teixeira, né, e o grupo político dele, tem também o Fernando Silva. Assim, juntou grupos que já tiveram sua participação no Santos, já tiveram a oportunidade de contribuir com o Santos, contribuir ou não, e se juntaram, totalmente antagônicos. Uma futura união da oposição, sendo bem sincero, é natural que acabe que não há uma identidade plena entre os candidatos. Isso é natural e pode ser positivo nesse contexto. Por quê? Qual que é a diferença? Porque eu nunca tive nada no Santos, de cargo assim. O Maruco e o Marino foram conselheiros, enfim, o Simino, o Ricardo foi conselheiro também, o Vladimir já foi conselheiro. Tiveram sua participação, às vezes, mas não uma participação ativa. Ninguém foi diretor de não sei o quê, né? Pelo menos não me recordo aqui. Aquela participação no legislativo do clube como conselheiro. Eu nunca tive nada, nem como conselheiro. Sou um outsider nesse ponto. Então, é natural que não há convergência plena. O que eu posso garantir é, eu, se for candidato, só serei com um projeto de SAF. SAF é bem feita. E só me uno a candidatos favoráveis a uma SAF. Não há possibilidade pessoal para mim de caminhar num projeto que não tenha uma SAF como destino final. O Marino acho que pensa igual, né? O Maruca, pelo que eu perguntei, também pensa igual. E o Vladimir também, né? Você teve já contato com os três? Já teve reunião com os três? Como que tá essa... não sei se você quer abrir aqui, mas... Já conversou com o Vladimir diretamente? Já conversou com o Rodrigo Marino? Tem conversado com o Maurício Maruca? Como que tá essa relação nesse momento? Olha, eu tenho uma ótima relação com eles. A gente... Como eu disse, é natural se encontrar, a gente conversa, muitas vezes não fala de eleição, muitas vezes fala da própria situação atual do Santos. Isso é algo natural. Acho que o processo eleitoral está longe ainda e tenho até um pouco de receio, muitas vezes, de entrar nesse assunto pela situação do clube, sabe? Estou preocupado com o Santos, dele cair ou não. Hoje essa é a minha preocupação. O Santos não pode ter mais um rebaixamento. Não pode ser maculado mais dessa forma. Vai virar o bi-rebaixado de novo, como a gente já zoou o rival. Então a gente não pode de jeito nenhum. Essa é a minha preocupação. Então eu tenho até um pouco de receio, porque a gente está num momento complicado. Eu não sei, como disse, o programa sendo gravado hoje, terça, então eu não sei qual que é o resultado do jogo de amanhã. Então imagina, vai lá, o Santos perdeu pro Fortaleza, zona, eu estou aqui lançando candidatura. Enfim, pode não ficar um negócio bacana e respeitoso com o atual momento do Santos. Mas o que eu posso dizer é que, da minha parte, eu estou de portas abertas e eu tenho certeza que eles também estão com as portas abertas para uma convergência em prol do Santos. Tá aí. Doutor Ivan Ludovici, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Doutor Ivan Ludovici, nós tivemos 2 prorrogações de contrato, 2 renovações de contrato polêmicas nessa semana, né? A primeira renovação foi do Andrei Quintino, que é um jogador que está há bastante tempo no Santos Futebol Clube, tem 22 anos de idade, não jogou ainda sequer 1 minuto com a camisa do time principal, foi emprestado aí para clubes menores, como é o caso do Ituano, do Juventus, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, enfim, jogou muito pouco. Teve uma partida só numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2 gols num Brasileiro de Aspirantes e, enfim, no time principal não teve nenhum minuto como titular.
Ele teve inicialmente um contrato de 5 anos, depois o Marcelo Teixeira, o ano passado, deu mais 1 ano de contrato para o Andrei Quintino e agora temos aí uma prorrogação por mais 6 meses. Foi uma renovação bastante polêmica, quero te ouvir. E ontem também uma outra renovação muito polêmica do Balão, né? Jogador que agora foi emprestado para o Botafogo da Paraíba, que tem curiosamente o Alexandre Galo como gerente de futebol. E o Balão, um jogador que jogou 3 copinhas, chegou a ser capitão da copinha de 2022, quando o Santos foi vice-campeão contra o Palmeiras. Jogador que até teve destaque na base, mas no profissional passaram N treinadores. Ele participou de todas as pré-temporadas, mas ninguém aproveitou o Balão. E quando está chegando no final do contrato, o Santos dá mais 1 ano e meio de contrato para o Balão. Como que você avalia essas 2 prorrogações contratuais? Bom, eu acompanho os atletas de perto, né? Você deu os números. E o que eu posso dizer é que já que renovou, que bota o atleta para jogar. Porque não são mais garotos. Então vamos ver se eles têm condição ou não de jogar no Santos. Bota para jogar. Você vai falar, você renovaria? Provavelmente não. Não vou garantir aqui 100%, como eu disse, não estou acompanhando o atleta de perto. Então, 90% de... Vou te fazer uma pergunta diferente. Você vê sentido na renovação? Com todo esse cenário... Sentido esportivo, não. Mas... Qual sentido? Esportivo, financeiro? Porque se é um jogador, e eu tô trazendo aqui, tentando ilustrar, né? O Santos pretende ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro com qualquer um desses jogadores? E o outro lado também, qual é o sentido pro atleta manter o vínculo com um clube que não o utiliza, enfim. Para mim é muito curioso isso, por isso que eu tô querendo saber a tua opinião. Você vê sentido nessa operação? Porque eu não vejo, não consigo enxergar quem é que ganha com tudo isso. Até tenho minhas dúvidas sobre algumas coisas, mas eu não vejo sentido, doutor. Como eu disse, eu não acompanho os atletas de perto, são ativos da base. Então os atletas são ativos. Da mesma forma que o Bom Tempo, enfim, lógico, outra situação está jogando, aqueles atletas são ativos. Agora que eles renovaram, espero que eles tenham um mercado para que possam desempenhar. Acho que o Balão já poderia ter tido alguma oportunidade, até pelo desempenho dele, não sei se passou do tempo, não sei o que houve. O Andrei, ele chegou a ser relacionado pelo Cuca, um jogo da Libertadores, ele machucou, acabou que não foi. Muito tempo. Muita coisa mudou de lá para cá. 2020. Muita coisa mudou. São atletas que não têm mais idade de base, né? A gente até fala base, mas eles não têm mais idade de base. Então, uma coisa é eu falar aqui, por exemplo, como eu disse, de alguns atletas como o Tassiano, Léo Godoy, eu tenho que mudar meu tom quando eu falo de um ativo da base, que um potencial retorno financeiro para o clube, pensando nos interesses do clube. Então, eu não... Feita a renovação, talvez não fizesse, como disse, mas feita, acho que pela idade dos atletas, que bote para jogar, para a gente tirar a prova dos 9. Afinal de contas, outros atletas de qualidade duvidosa têm oportunidades milhares no Santos. Porque um atleta como o Balão, sei lá, o Andrei, o Bernardo, teve problema muscular, mas... O caso do Balão, por exemplo, o caso do Balão, né? O jogador estava encerrando o contrato dele, foi devolvido agora, acho que estava no Sampaio Correia, se não me falha a memória. Agora foi para o Botafogo da Paraíba. Assim, quero até entender a sua opinião. Qual é o sentido de renovar com o atleta para emprestá-lo? Pro Botafogo? O Santos está pensando em valorizar o atleta no Botafogo da Paraíba, é isso? O único sentido para você fazer esse tipo de renovação é se a área técnica mostrar para você dados que mostrem que esse atleta pode render futuramente. Esse é um atleta de maturação tardia. Isso acontece, né? Tem que ver que ano que ele nasceu, que mês que ele nasceu do ano, né? Há uma diferença de maturação entre o que nasceu em janeiro e o que nasceu em dezembro. Então, tem que ter dados técnicos. Não dá para você fazer renovação por fazer renovação. Quais são os dados técnicos que fundamentaram? Esse atleta aqui, ele ainda não desenvolveu plenamente muscular, então ele pode render, vai ter uma maturação tardia. Tecnicamente ele está bom, mas a questão dele ainda não ganhou corpo. Se ele ganhar massa, ele rende. Então, para ter essa renovação, a única justificativa é você ter dados técnicos que fundamentem. Então, quem tem que explicar é quem renovou.
quem renovou tem que vir a público e falar, olha, eu fiz a renovação de contrato porque o Balão, em que pese ele não ter tido ainda oportunidade profissional, ele é um atleta que no Sampaio Corrêa ele fez isso, no Botafogo ele vai fazer isso, porque a maturação dele X, Y, Z, e explicar para o torcedor. E não tem isso, né, doutor Ivan? Esse é o grande ponto, né? Ninguém é o pai da criança, né? O jogador renovou, ninguém é o pai da criança, ninguém explica para o torcedor por qual motivo a renovação foi feita. No caso do Andrei Quintino, por exemplo, renovou o que seria natural, né? Que o Kleber Xavier colocasse ele pelo menos entre os relacionados contra o Fortaleza. Não. Né? Aí você olha o caso do Andrei Quintino, por exemplo, fechou a janela. Ele não pode ser mais negociado até o dia 10 de julho. Ele vai receber férias. Dos 6 últimos meses, 5 meses ele treinou em separado. Né? Então, assim, são situações que... Marcão, mas o cara ganha 25 mil reais, o Furt ganha 1.340 pau. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, né? Se você tem um erro de 10 centavos numa planilha e tem um erro de 100 mil, tá tudo comprometido. E talvez, olhando de 10 centavos, você consegue corrigir toda a planilha. Né? O erro de fórmula é o mesmo para o erro de 10 centavos, para o erro de 100 mil numa planilha em Excel. Então, eu vejo como muito grave, viu, doutor? Eu acho que é muito grave as duas renovações. O caso do Andrei Quintino, para mim, é ainda mais chamativo, porque o Balão, eu não renovaria com nenhum dos dois, tá? Para mim, eu não renovaria com nenhum dos dois. Mas o Andrei Quintino, nem na base ele prosperou, nem na base ele aconteceu. O Balão ainda foi capitão, o Balão jogou 3 copinhas, é um jogador que jogou lá em 2 clubes da Série D e tal. Mas para mim é absurdo, mas eu questiono o processo, entende? E acho que, quanto à base especificamente, eu sou muito a favor de botar para jogar. Pra gente tirar a prova dos 9. Muitas vezes a gente nunca viu. E não é botar pra jogar e entrar 5 minutos falta pra acabar o jogo, não. Isso é queimação com o atleta. Por exemplo, o Brasão. Todo mundo adora o Brasão hoje. Mas o Brasão chegou a falhar nos primeiros jogos da Série B. Não sei se o pessoal lembra. Aí o pessoal lá, o seguro não dá. Não, dá oportunidade. Dá oportunidade. Hoje o Brasão é o que é? Claro que o histórico do Brasão é diferente do histórico desses dois atletas. Porque o Brasão tem um histórico rico de seleção de base. Até seleção profissional, né? Tenho curiosidade que o Brasão já foi convocado para a seleção principal uma vez, para completar o time lá. Enfim, lógico que são históricos diferentes, mas, como eu disse aqui, o Santos está precisando de profundidade, na minha opinião. Que atleta que a gente tem para dar essa profundidade no elenco profissional? Soteldo, saiu. Guilherme, não é característica. Apesar de ser ponta, não é um ponta incisivo. Quem que a gente tem? Hoje, analisando todo o elenco com idade para jogar, a gente tem o Robson e o Andrei. Bota para jogar. Vamos tirar a prova dos 9 ali. Bota para jogar. Se der ruim, que tira. Joga um tempo, pelo menos. Porque senão, a gente fica muitas vezes assim, e tem outra, a gente dá oportunidade para tanta gente. A gente dá oportunidade para o Lucas Venuto. Quantos jogos o Lucas Venuto jogou no Santos? Aquele outro que fez o gol de bicicleta contra o time de Marrocos. Esqueci o nome dele. Eu lembro. O baixinho, né? Putz, esqueci. Teve um monte de oportunidade. Então, que dê um tempo só, pelo menos, para a pessoa, não custa nada. Vamos tirar a prova dos 9, vamos ver. Enfim, porque aí, isso é bom quem? Para você, para o torcedor, para o atleta, é bom para todo mundo. Porque muitas vezes o torcedor tem aquela ilusão de que o reserva é sempre melhor. Mas ele não joga. Então você fica aquela ilusão, não, se botar não sei o que é melhor, mas ele não joga. Talvez ele seja reserva por algum motivo. E fora que tem atleta que desempenha do treino de uma forma e no jogo de outra forma, o famoso leão de treino, como já diria Muricy Ramalho. Então, bota pra jogar, bota na Vila, cheia, bora, vamos ver o que desempenha. Em um tempo 2, tempos cheios, quem entende bola, quem é bom analista, já sabe se serve ou não. Tá aí o doutor Ivan Ludovici aqui no Varanda Futebol Debate. Tem um quadro legal aqui, doutor Ivan Ludovici, que é o gosto ou não gosto e por quê. Esse quadro é polêmico, viu? Eu falo alguns nomes e você explica se gosta ou não gosta e por quê. Vou até beber água aqui para tirar o veneno. Bebe água aí. Se prepara para o quadro. Doutor Ivan Ludovici não é um cara polêmico. Você não é um cara polêmico, um cara tranquilo, bem relacionado e tal. Não vai ser um quadro polêmico com o doutor Ivan Ludovici. Está preparado, doutor Ivan Ludovici? Bora, vamos lá. Então, o primeiro nome. O ex-presidente do Santos, Andrés Rueda. Gosta ou não gosta e por quê? Como torcedor, não gosto. E
Porque ele é o pior presidente da história do Santos. Rebaixou o Santos. Pelo que eu soube, é um cara que... teimoso, né? Como diria o pai do Neymar, teimosinho. Né? Teimosinho. Teimosinho. Pelo que eu soube. Tá sumido o Andrés Rueda, né? Tá, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem pro bem dele. Pro bem dele. É verdade. Às vezes que eu encontrei, foi muito educado comigo. Aliás, eu falei com o Andrés Rueda, né, semana passada, e convidei o Andrés Rueda para participar do Varanda Cast, mas entende que não é o momento de falar, respeito. Acho que seria importante ele falar, por mais que seria muito criticado, isso aí não tem jeito, né, pela herança que o Rueda deixou, principalmente esportiva, naturalmente seria criticado pela torcida, mas respeito a opinião dele, entende que não é o momento de falar. Depois que o Rueda deixou a presidência, não apareceu mais, né, na mídia. Acho que a postura correta do ex-presidente é não aparecer mais. Acho que o ex, ele só atrapalha sempre. Porque se ele tiver uma participação negativa, ele atrapalha. Se ele tiver uma participação positiva, ele está aparecendo mais do que quem deveria aparecer, que é o presidente. Então ele atrapalha também. Então, eu acho que ex é ex. Eu estou no 3º mandato como presidente da Associação dos Procuradores de Minas, 2º como presidente da Vice da Nacional. Todas as vezes que eu fiquei no intervalo entre mandados, eu me recolhi, porque eu acho que essa postura correta, estadista, a ser feita. Quanto ao Rueda, não tem como... Vão da pessoa, deixar isso muito claro. Até porque sempre foi muito educado comigo. Todas as vezes que tive a oportunidade de conversar com ele. Digo, como torcedor, não tenho como gostar. Tá aí. Doutor Ivan Ludovici não gosta do Andrés Rueda, claro, como dirigente. Como dirigente de futebol. Bom, o outro nome é o Odílio Rodrigues, né, que foi vice do Luiz Álvaro na gestão 2009 a 2012, não é isso? 2010 a 2013. 2009 era o Marcelo, presidente. Isso, 2009 era o Marcelo. 2010, 10, 11, 12. Odílio Rodrigues. Também como torcedor, analisando ele como dirigente, não gosto. Foi um presidente ruim, na minha opinião, essa é a palavra. A Operação Damião, para mim, é imperdoável. Imperdoável. Não há pessoa que me faça entender que aquela operação foi correta. Quem acompanha futebol, quem já chutou 3 latas de Coca-Cola andando pela rua, sabia que o Damião estava em baixa no momento que o Santos o contratou. Damião era um atleta que não fez base. E não tem problema. Assim, alguns atletas, por exemplo, o Edson não fez base e deu certo. Mas a tendência é o atleta que não fez base, a partir do momento que ele tem um declínio físico, aquilo ir se acentuando de maneira mais rápida frente a um atleta que tenha feito o trabalho de base. E foi exatamente o que aconteceu com o Leandro Damião. A partir do momento que houve a idade foi avançando, como era um jogador muito físico, houve o declínio físico que foi revelando a falta de técnica que ele possuía. Não que seja um péssimo jogador, não, mas para aqueles valores, para aquele patamar, enfim. Eu não vou falar nada da pessoa do Odílio, até porque eu não conheço, sei que foi secretário de saúde de Santos, enfim, deixando isso muito claro aqui, quanto a pessoa, não tenho nada para falar. Como gestor, não gosto. Tá aí. Olha aí, hein? Olha aí o doutor Ivan Ludovici, 2 não gosto até agora, hein? Que coisa, hein? Bom, o terceiro, Fernando Silva. Fernando Silva, que inicialmente na gestão do Marcelo Teixeira aparecia ali na transição, tal, chegou a fazer um mapeamento do futebol, mas parece que as coisas não evoluíram tão bem e o Fernando Silva se afastou da gestão atual do Santos. Fernando Silva, doutor Ivan. Bom, Fernando Silva era o diretor de futebol do Laor na época, até deve ter tido alguma participação na montagem daquele time, algumas contratações, enfim, mas também foi aquilo, né? E eu não conheço como pessoa, nunca falei, então não tenho o que falar dele. Agora, na atual gestão do Marcelo, disse que ia ser o diretor de futebol, né? Parece que era isso na época da eleição, que eu lembro é isso. Isso. E a propaganda é justamente essa. Olha, eu fui aqui o diretor de futebol da gestão do Laor, sei lá, então, que fiz um belo trabalho e tudo, aí juntou, tudo mais, tal. Como a gente bem disse, o clube tem CEO, tem diretor executivo, então, quer dizer, parece que o diretor de futebol estatutário, que seria o cargo dele, né, não remunerado, o representante do clube, aparenta meio apagado. Nunca, nesse tempo de gestão todo, nunca deu uma entrevista, uma coletiva, se falando em nome do Santos Futebol Clube. Teve até assessor do presidente, que deu entrevista falando em nome do Santos, mas ele mesmo, Fernando Silva, não deu nenhuma entrevista.
Inclusive, Falando pelo convidado Santos. já 3 oportunidades pelo Varanda, Não quis vir? não quis vir na gestão Rueda, né? Nessa eu confesso que não convidei. Então, eu não tenho como dar opinião quanto a ele. Basicamente é isso. Eu acho que não tem material suficiente para tanto. Politicamente, te agrada o pensamento do Fernando Silva? Então, mas eu não conheço, ele não se manifesta nesse ponto. Eu sei fala, que ele né? teve essa participação na gestão Laor. E Ele é conversou isso. com o Vladimir Matos alguns dias atrás. Tomaram um café. Tomaram um café, Enfim, tal. mas não. Ele já foi candidato, teve lá sua votação, enfim. Não participou do último pleito, é um cara que está fora do cenário político. Fora não, ele está sempre no cenário político, mas não está de fato sim, aparecendo igual eu estou aparecendo aqui, por exemplo, dando a cara. Não que ele não dê a cara, lógico, não estou falando isso, mas eu estou procurando dar a minha cara, como outras pessoas, como você disse aí, vários nomes. Enfim, é um cara que hoje eu não tenho como ter opinião quanto a ele, porque não tenho o que falar, basicamente isso. Neymar pai, gosta ou não gosta e por quê? Gosto. Gosto do Neymar pai. Acho que é um cara... O Neymar pai, eu tenho um amigo meu de infância que é amigo do Neymar pai, que o Neymar pai, desde criança, assim, desde o Neymar fazer sucesso, sabe? O Carlos Bernauer e o tio Carlinhos, então, um abraço para eles aqui. E então eles conhecem o Neymar pai antes da fama, sabe? E a referência que ele dá deles é ótima, que me passa, sabe? Então, eu não conheço pessoalmente, mas com base nas referências de pessoas que eu conheço e confio, eu gosto do Neymar pai, sim. Admiro a visão empresarial dele, admiro, que muita gente fala como se fosse fácil. Ah, mas ele tem dinheiro, é moleza. Não, cara. Quantas pessoas têm dinheiro aí e não conseguem fazer gerir? Quem já leu Pai Rico, Pai Pobre sabe muito bem disso. O pai do Neymar saiu do nada, cara. Acho que ele era servidor da Companhia de Engenharia e Tráfego de Santos. Pegou o dinheiro do filho, olha o que ele transformou a carreira do filho. Você pode concordar ou não, mas a parte financeira é inegável. É um cara que tem visão empresarial, visão de futuro. Ele tem uma característica que eu gosto, que eu tenho também, que ele pensa grande, eu não gosto de pensamento pequeno. Eu não gosto de mesquinharia. Isso me incomodava muito em algumas entrevistas do ex-presidente do Santos. Falava, o jogador aceitou vir para o Santos. Ele aceitou vir para o Santos, meu. Isso aqui é o Santos, cara. E não tá de favor, não. Ele tá ganhando o salário dele, então ele tem que desempenhar. Até aceitou vir para o Santos. E vários outros assuntos. Enfim, o pai do Neymar é um cara que é um empreendedor, um cara com uma vida financeira de sucesso, um cara que pensa grande. E eu, como tenho uma visão de Santos grande, talvez igual a dele, eu gosto dele, sim. Tá aí. O doutor Ivan Ludovici, não gosta ou não gosta e por quê? E para fechar, José Renato Quaresma, atual diretor das categorias de base do Santos Futebol Clube. Bom, também não conheço pessoalmente. Sei que é um empresário de sucesso lá em Santos. E por isso eu respeito a trajetória dele, como respeito do presidente Marcelo, a trajetória profissional, deixando bem claro que tudo que eu falo aqui é relacionado especificamente ao Santos Futebol Clube, clube do qual eu sou sócio. Eu não vejo também, assim como o Fernando Silva, a contribuição do Quaresma. Deve ter tido, sim, a contribuição dele, claro. Há muitos anos no clube. Essas pessoas... Aí que tá. Vamos aproveitar esse tópico para falar uma coisa interessante. Todas as pessoas que a gente está falando aqui, quantos anos elas estão no clube? E entra gestão, sai gestão, elas estão sempre ali, orbitando ao redor do Santos. O Quaresma é um deles, por exemplo. E muitas vezes alguém já falou assim, pro Quaresma ser candidato, né? E ele nunca foi. O direito dele também, ninguém é obrigado a ser candidato de nada. Então, se ele foi instado várias vezes para ser, não quis ser, tudo bem, é o direito dele, acabou. Eu tenho um perfil diferente, quando eu sou instado a algumas obrigações, eu costumo, se forem grandiosas, eu gosto de pegar e abraçar. Mas essa característica pessoal de cada um eu respeito. Eu respondo quanto a ele uma coisa muito importante, tanto ele quanto o Fernando Silva, quanto vários nomes, estão orbitando em volta do Santos há muitos anos. E essas pessoas, eu não tenho nada contra elas pessoalmente, realmente eu não as conheço. Só que, como eu disse, eu tenho 41 anos, desde que eu sou criança elas estão no Santos. Desde que eu sou criança elas estão no Santos. Você, no começo do programa, Marcão, você leu o meu currículo aí, meu currículo é extenso, graças a Deus, vitorioso, eu sou uma pessoa de muito sucesso profissional. Financeiro também, eu não tenho nada, assim, só agradeço a Deus, mérito todo dele, sabe? Mas desde que eu era um estudante na faculdade, essas pessoas estavam no Santos. Ou numa gestão, ou numa outra, chega. Essa é a minha opinião. Chega, minha opinião é essa. Ivan, você vai ser o presidente? Como eu disse, não sei. Você vai ser o candidato? Não sei.
Eu não sou candidato, ninguém é candidato de si mesmo. O que eu posso dizer é, como sócio do Santos, é que essas pessoas aqui, e provavelmente todos que você for perguntar, eu vou falar que não gosto. Você vai perguntar de todo mundo. A gente vai retroagir só quando chegar no... A tia Jorge Cury, eu vou falar que eu gosto, praticamente. Não que todo mundo que tenha vindo foi ruim, nada. A gente teve bons presidentes. O Samir, por exemplo, teve aquela questão importante. O Marcelo teve seus méritos lá atrás. O Laor teve seus méritos. Todo mundo deu sua contribuição. Uma coisa que me incomoda é o seguinte. Várias pessoas estão orbitando em volta do Santos há muitos e muitos anos. Há décadas. Desde que eu sou uma criança. E o que resultou nisso? Resultou para o bem do clube? Resultou no bem do clube? Entendo que não. Então eu acho que está na hora do torcedor do Santos fazer uma mudança radical em 26. Você acha que o torcedor do Santos quer essa mudança radical? Pode não querer. É um direito, é a minha opinião. Tem gente que gosta de mais variadas coisas, sofríveis. Acha legal. O Marcelo, ele volta à cadeira de presidente justamente por conta da nostalgia, do saudosismo. O torcedor do Santos pensou no passado para recolocar o Marcelo Teixeira. O torcedor está pensando parecido, na sua opinião? Ou mudou o pensamento depois da chegada do Marcelo, o retorno do Marcelo à cadeira de presidente? O torcedor voltou a querer a mudança ou você acha que o torcedor continua ali conservador, cauteloso? O Marcelo, é aquela história, o Marcelo tem dinheiro, o Marcelo é o cara que conhece o clube e tal. Ou você acha que o torcedor já abriu o olho e falou, pô, a gente precisa realmente mudar, a gente precisa do novo, esses caras estão rodeando o clube há X tempo? Quando o torcedor elegeu o Rueda, o sócio, ele queria mudança. Entendo essa vontade. Olhar um cara bem-sucedido, rico, vai ser o nosso Paulo Nobre, nossa Leila, enfim. Mas se a gente olhar o histórico do Rueda, em que pese ele ter se vendido como mudança, ele foi do comitê de gestão do Modesto, foi do comitê de gestão do Pérez. É mais um de que estava orbitando ali. Quando mudou a gestão para o Marcelo, pós-rebaixamento, eu acho que o rebaixamento influenciou muito na eleição. Porque numa situação caótica de destruição total do clube, talvez seja natural que você busque uma segurança. E talvez tenha sido isso que fez o Marcelo ter a votação que teve, as pessoas terem votado nele. Considerando o histórico, a nostalgia e a segurança. Mas, passado esse trauma, e tendo em vista tudo que aconteceu, que a gente tem uma gestão da década de 90 em 2023, eu acho que o torcedor ele quer mudança. Ele quer essa mudança. E o que eu espero é que ele saiba fazer essa mudança. E deixar bem claro que eu não estou falando que eu sou a mudança. Isso é muito prepotente. Eu sou o diferente, todo mundo passou, é ruim, eu sou o diferente. Nada disso. As pessoas deram sua contribuição, valeu, obrigado, segue a sua vida. E deixa outras pessoas darem a sua contribuição. Porque o mundo mudou, a gestão mudou. Você provavelmente tem a sua equipe aqui, se for necessário fazer alguma mudança, você vai fazer alguma mudança. Acho que o torcedor quer sim essa mudança, ele precisa enxergar essa mudança em alguém, não estou falando que sou eu, vou deixar isso muito claro. Por mais que eu nunca tenha tido cargo no Santos, eu seja um cara mais jovem que os demais candidatos, players, não estou me portando aqui, eu sou o dono da verdade. Longe disso, pelo amor de Deus, ninguém faz mudança sozinho, começar por aí, nem Jesus fez, ele convocou 12 apóstolos para ajudá-los. Então, não estou falando isso. A questão é, o torcedor, ele quer mudança, mas ele precisa enxergar a mudança em alguém. E o que me preocupa muito hoje é que eu vejo uma desesperança. A pessoa fala assim, cara, vende logo o pai do Neymar e dane-se. Isso acabou, tá um lixo, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar decisões definitivas, fundamentadas em situações transitórias. O Santos é definitivo. A SAF é definitiva. Não é por causa de um caos transitório que a gente vai se livrar sem usar um pouquinho da cabeça e pensar no futuro do nosso clube. Tá aí, doutor Ivan Ludovici, aqui no Varanda Cast. Doutor Ivan, quero te agradecer demais pela presença. Gostou do Varanda Cast? Legal pra caramba. Pô, legal. Passa rápido. Júlio, eu gostei do... Não sei se deu pra ver do Baleão. Olha lá, deu pra ver, pô. Aqui, ó. Dá tchauzinho, Baleão. Tchauzinho. Ô, Baleão, dá tchauzinho pro meu filho, pro Léo. Aqui, ó. Tchau, Léo. Olha aí. Que Baleão. Maravilha. Doutor Ivan, prazer ter você aqui. Você que já participou algumas vezes aqui do Varanda Futebol Debate, nas eleições de 2023, esteve aqui com a gente, participando também dos debates, das sabatinas. Obrigado pela participação. Sei da sua santidade, sei do seu carinho pelo Santo Futebol Clube. E
são de pessoas como você que o Santos precisa, né? Pessoas sérias, que acima de tudo tenham amor pelo clube e quem sabe você possa mais à frente ali estar, né, numa cadeira importante dentro do clube, seja como presidente ou seja como um dirigente num departamento importante do clube. Obrigado pela participação, um abraço para você. Marcão, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Varanda, essa potência, tá, quase 150 mil inscritos. Perto de 160 mil já, 20 mil views por... É o maior veículo, inegável, objetivamente, os números mostram, o maior veículo de comunicação digital quanto ao Santos Futebol Clube. Então é uma honra estar aqui, é um prazer participar. Espero que as pessoas às quais eu citei entendam que eu não tenho nada pessoal quanto a elas, eu simplesmente estou fazendo uma análise como torcedor e sócio do Santos há 20 anos que quer o bem do clube. Tá aí, doutor Ivan Ludovici aqui no canal Varanda Futebol Debate. Foi legal demais, Varanda Cast, hoje, excepcionalmente, nesta sexta-feira. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Um grande abraço. Se não deixou o like, deixa o like. Se não compartilhou, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve. Vem pro Varanda Futebol Debate. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau!